Agradeço muito a presença, agradeço particularmente ao Daniel Bump, que foi a pessoa que eu procurei, tomei essa iniciativa, porque é muito natural a gente ver o que está ocorrendo, há um domínio de uma narrativa, no sentido de que o desencarceramento é a solução para os problemas da criminalidade. Existe um discurso muito forte e muita gente de bem, muitas pessoas que são bem intencionadas, que pretendem resolver o problema, estão comprando esse discurso, porque esse discurso está sendo feito de uma forma bastante contundente. Grande parte da imprensa abraça esse discurso, alguns atores globais abraçam esse discurso, a gente vê esse discurso o tempo todo e eu estou vendo que pessoas que até então queriam ver a coisa resolvida de outra maneira estão comprando esse discurso. Então eu pensei o seguinte, eu não vou ficar de braços cruzados, tá? Não adianta a gente apenas reclamar da situação, ler os jornais, ficar indignados e não fazer absolutamente nada. É claro que eu gostaria de fazer muito mais do que efetivamente eu posso fazer, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Então eu tomei essa iniciativa, procurar o Daniel, falei, olha, precisaria de um espaço para tentar pelo menos fazer um contraponto a esse discurso, e depois quero procurar, inclusive, diversas pessoas aqui de Farroupilha, umas eu conheço pessoalmente, outras não, para pedir ajuda para que haja um movimento, né, obviamente por parte daqueles que pensam como eu e que são contra essa política do desencarceramento, para que seja feita alguma coisa, pelo menos em âmbito local. Sendo feito em âmbito local, uma grande chance disso se espalhar para a região, e se não se espalhar, pelo menos que aqui, né, na cidade de Farroupilha, esse discurso não encontre eco, que pessoas não sejam utilizadas como caixas de ressonância para reverberarem esse discurso, que é um discurso falacioso, e que eu vou demonstrar aqui, inclusive, trouxe vários dados, até peço desculpas, que colocaram aqui à disposição, né, um computador para fazer uma apresentação com slides, eu não tive tempo de montar isso daí, de jogar isso para o PowerPoint, para poder trazer, então, as minhas anotações são feitas assim, de uma maneira altamente tecnológica, né, faço uns dados, uns rascunhos, uns rabiscos, mas peguei e fiz questão, inclusive, de trazer dados específicos referentes ao estado do Rio Grande do Sul. Porque muito se fala da violência em nível nacional, e muitas vezes, para as pessoas que estão aqui, fica parecendo que isso é só, isso é coisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns estados do Nordeste que são extremamente violentos, como Alagoas, por exemplo, não. A nossa situação é extremamente caótica. Tá? No que diz respeito aos homicídios dolosos, nós temos um índice para 100 mil, para cada 100 mil habitantes, que é mais do que o dobro, se aproxima do triplo do índice de São Paulo, para terem uma noção. Tá? Infinitamente pior do que os índices do Paraná e Santa Catarina, que é considerado o estado mais seguro do Brasil. Então, agradeço a presença de todos e inicio aqui dizendo o seguinte: como todos sabem, vem sendo feito um truque. Na verdade, eu chamaria de patifaria. Truque é um eufemismo para esse tipo de conduta, que vem sendo feito há muitos anos, sobretudo pelo governo federal e pelo Ministério da Justiça. Qual é esse truque que eu chamo de patifaria? E que muitas vezes jornalistas não vão buscar na fonte primária, não vão analisar essas estatísticas para ver como se chegou a um determinado número, e saem simplesmente reproduzindo essas informações passadas fraudulentamente pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, sobretudo nos anos 2015, 14, 13, 12, porque existe uma agenda política a ser cumprida. Qual é a agenda política? É o desencarceramento. O intuito é criar a seguinte noção: o Brasil tem, uns dizem quarta, dependendo do ano dizem a sexta, maior população carcerária do mundo. Nós estamos prendendo demais. E a cada ano sobe o número de presos e a gente vê a violência galopante e nada está sendo feito para diminuir essa violência. Aí chegam à seguinte conclusão, os gênios aqui com J, tá? Que pode ser para gênios com J, de jumentos. A partir do momento em que nós estamos aumentando o número de prisões,
e a criminalidade aumenta, a conclusão óbvia desses gênios com J é que, na realidade, prender não resolve. Então, se prender não resolve, qual é a solução? A solução é desencarcerar. Porque o discurso é que nós estamos encarcerando em massa aqui no Brasil. Realmente, acredito que muitos aqui estão encarcerados, dentro de suas casas, com muros altos, cerca elétrica, né? Aqueles arames, né, que dão voltas assim, iguaizinhos aos dos presídios norte-americanos, que a gente antes só via em filmes. Eu estou aqui no estado há 22 anos e me recordo muito bem que em 95, foi a primeira virada de ano, 95 para 96, passei na casa de uns amigos no litoral, aqui do Rio Grande do Sul, na praia de Rainha do Mar, e me chamou a atenção que todas as casas ali eram que nem as casas americanas, não havia cercas, todas elas eram abertas. Né? Hoje, a gente passeia pelo litoral, minha sogra tem casa no litoral, as casas praticamente todas cercadas e com uma placa dizendo, olha, tem uma empresa de segurança contratada, alarme, né? E ainda assim, muitas pessoas, quando vão às suas casas no litoral, veem que fizeram uma verdadeira limpa. Isso sem falar quando não há os assaltos, os roubos. Pessoas com armas em punho rendem famílias inteiras para praticar assaltos. Mas esses gênios dizem que não, que existe um ambiente esquizofrênico, em que é incutido medo nas pessoas e que prender não resolve. Então, se está prendendo muito e se a criminalidade aumenta, a solução é desencarcerar. Então, vamos tirar pessoas dos presídios para poder aumentar o número de pessoas presas em suas casas e, obviamente, também de cadáveres nos cemitérios. Bom, eu trouxe aqui alguns dados só para mostrar como é que funciona a realidade aqui no Rio Grande do Sul e vou me ater apenas a crimes graves. Não vou falar de delitos menores, para ver como é que são as coisas. Eu não vou falar nem dos furtos aqui, que é quando a gente subtrai, mas não emprega violência ou grave ameaça à pessoa, que é diferente do roubo ou assalto. E olha como é que a coisa é interessante. Eu me recordo quando eu cheguei aqui em Farroupilha, vai fazer aproximadamente 15 anos, era muito comum ver pessoas que praticavam furtos, sobretudo em estabelecimentos comerciais ou residências, que porque já haviam praticado outros delitos, já tinham antecedentes, essas pessoas ficavam presas. Hoje é quase que um escândalo dizer que uma pessoa que reiteradamente pratica furtos está presa. Isso é considerado severo demais. Então, eu nem vou falar dos furtos, vou me ater aqui aos homicídios dolosos, ou seja, aqueles nos quais houve a intenção de tirar a vida de uma outra pessoa, não entra aqui nas estatísticas de homicídios culposos, os roubos a veículos, e por que principalmente roubos a veículos? Porque 40% dos latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, ocorrem quando estão sendo praticados roubos a veículos. Os roubos, de maneira geral, tráfico de drogas, é muito interessante falar sobre o tráfico, a gente ouve muitos especialistas, eu não sei onde pegam esses especialistas, a impressão é que o cidadão nunca trabalhou na área, né? Aí eles, sei lá, penteiam o cabelo do cara de uma forma diferente, dão um sobrenome cheio de consoantes, para soar uma coisa, né, importante, que ninguém consegue sequer pronunciar o sobrenome, e ele diz que ele é um especialista na área de segurança pública. E diz o seguinte, não, estão prendendo os pequenos traficantes. Os pequenos traficantes, esse ele não traz nenhum tipo de perigo. Temos que prender os grandes traficantes. Tipo assim, o Fernandinho Beiramar, ele é um pequeno traficante. Então, líderes de facções criminosas que lideram o tráfico, que estão presos, são pequenos traficantes. É óbvio que tem traficantes grandes que não estão presos. Mas existem muitos grandes traficantes que estão presos. Agora, o pequeno traficante, o chamado, esse que não oferece risco, ele é uma engrenagem fundamental. É uma engrenagem fundamental, ele é uma peça fundamental nessa engrenagem, porque é ele que vai oferecer droga para o seu filho. Tá? É ele que vai mandar atirar ou matar uma pessoa que comprou droga e não pagou. Não é o grande traficante que faz isso, é o pequeno. É a chamada violência decorrente do tráfico. O tráfico em si não é um crime violento. Não há violência. Violência, na verdade, é emprego de força física contra uma pessoa. Não há. Importar, exportar droga, mas é a violência decorrência do tráfico. Vou falar sobre o tráfico também. Bom, dito isso, eu começo aqui rapidamente a questão do crescimento dos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, aqui no Brasil. Né? Nós somos recordistas em números absolutos. Tá?
absolutos. Então, 11% de todos os homicídios dolosos que ocorrem no mundo acontecem no Brasil, né? Então, um recorde para realmente nós nos orgulharmos, somos campeões nesse quesito. Os homicídios de 2011 a 2016 dispararam, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vou mostrar para vocês aqui, em nível nacional, qual foi o número de homicídios. Isso aqui foi retirado do Cinesp. Tá? Isso aqui são dados fornecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Tá? Então, quem quiser depois conferir, é só entrar na página da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, e ver lá as estatísticas criminais. Em 2011, nós tivemos 40.564 homicídios dolosos. Em 2012, né, os criminosos pensaram, não, a gente não pode deixar barato, é uma questão de honra aumentar esse número, porque o negócio é progredir, não é bonito ser um progressista? Então vamos lá. Em 2011, foram 45.526, um aumento de 11%. Aí em 2013, eles não conseguiram ser tão eficientes no aumento, mas conseguiram bater a meta do ano anterior. 48.438 mortes. Aí, em 2014, eles meio que tiraram um pouco o pé do acelerador, mas, por uma questão de honra, bateram o número de 2013, 50.982. Tá? E nós temos hoje em torno de 60 mil. Então, esse número, de acordo com a própria Secretaria de Segurança Nacional, ele desde 2011, ele vem galopando, crescendo, e nós estamos aí com um índice recorde de homicídios dolosos. Isso desmonta aquela falácia, né, aplicada pelas pessoas que dizem que armas matam. É uma coisa interessante, né? A gente vê, por exemplo, algumas notícias na Folha de São Paulo, no Estadão, os principais veículos de imprensa, quando um terrorista usou um caminhão para atropelar várias pessoas no litoral francês, um caminhão atropela pessoas. Isso é muito interessante. Né? Então, um caminhão sozinho sai e atropela pessoas. A mesma coisa, a arma, ela sai da gaveta, né, e dispara sozinho e mata alguém. E eu me recordo muito bem que, na época, que foi feita uma campanha forte pelo desarmamento do cidadão de bem, obviamente que os bandidos estão cada vez mais bem armados, disse o seguinte, inclusive o ministro da Justiça, os homicídios e os crimes praticados com arma de fogo estão caindo porque o cidadão entregou suas armas. Essa é a maior mentira que poderia ter sido dita por um ente representante do governo. Os homicídios aumentam a cada ano e o Estatuto do Desarmamento foi um verdadeiro fracasso. Porque começou com o senhor Fernando Henrique Cardoso, porque na realidade o porte ilegal de arma de fogo era uma simples contravenção. Aí, em 97, o presidente Fernando Henrique, um esquerdista, que isso seja bem dito, que esses dias eu não sei quem foi a pessoa que disse na imprensa que o Fernando Henrique era um cara de direita. Pensei, nossa, tem que explicar para essa pessoa que direita é aquele local onde tem a mão que não é a do coração. Ele não sabe disso. E depois, a pá de cal veio durante o governo Lula, com a lei atual 10.826 de 2003, que criminaliza, né, aquele cidadão que tem uma arma de fogo em casa sem o devido registro, ou aquele que porta uma arma sem o devido registro. E só para os senhores terem uma noção, a pena de um cidadão que tem uma loja que vende armas, que expõe à venda uma arma de calibre restrito, por exemplo, uma .40, pelo fato dessas armas de calibre restrito só poderem ser vendidas diretamente da fábrica, elas não podem ser expostas à venda em lojas, apenas as de uso permitido, como um 38, por exemplo. A pena do dono de uma loja que faz isso, ela é maior, a pena mínima é igual, tá? Mas a pena é maior do que a pessoa que pratica um assalto. Exatamente. Tá? Se a pessoa praticar um assalto com uma arma de fogo, aí ela vai pegar uma pena aí que gira em torno de 5 anos e meio, enquanto o dono da loja vai pegar uma pena em torno de 4 ou 5 anos. Então a gente vê que é uma coisa bem proporcional, tá certo? Bom, então aqui nós temos um índice galopante dos homicídios, né, em nível do Brasil, comparando aqui, né, com os dados da própria Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vamos mostrar também os roubos
aqui no estado do Rio Grande do Sul. Roubo, para quem não sabe, porque muitas vezes o leigo ele fala furto, roubo, assalto é a mesma coisa, não. No roubo existe violência ou grave ameaça. Então, se eu dou um soco numa pessoa, se eu aponto uma arma de fogo, né, e tiro um bem que lhe pertence, isso é roubo. Agora, se a pessoa for ali no banheiro, eu pego o celular dela enquanto ela não está vendo, coloco no meu bolso, isso é furto. Tá? Então, grosso modo. Então, os roubos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olha que coisa interessante. Isso aqui também tirado do Cinesp. Bom, só roubo de veículos. Somente os roubos de veículos. Porque, como eu disse, quase metade dos latrocínios são praticados quando, né, aquele cidadão vítima da sociedade, o oprimido, né, resolve apontar a arma para a vítima para roubar-lhe um carro. Fazendo um parêntese, esses dias assistindo a um programa na TV, vi um animal, né, bradando o seguinte: quando uma pessoa, principalmente se é um adolescente, aponta uma arma para alguém, na verdade, ela está fazendo um pedido de socorro. Gente, olha que coisa meiga. Olha que coisa meiga, né? Então vai chegar um ponto que se eu estiver saindo daqui e um adolescente apontar uma arma de fogo para mim, se eu disser socorro, ele vai dizer, só um pouquinho, essa fala aí é minha. Tá? Eu estou lhe pedindo socorro. Eu vou dizer, sim, você não entende a linguagem corporal? Se eu aponto uma pistola na sua cara e exijo o seu carro, isso é um pedido de socorro. E a mim, na condição, não sou mais vítima, né? Eu sou um criminoso de classe. Afinal, quem mandou eu trabalhar, comprar um carro e despertar, né, a cobiça de um vagabundo que nunca trabalhou e que quer ter status no local onde ele mora, praticando assaltos? O que eu tenho que dizer para ele é falar assim, o senhor está precisando de ajuda? Afinal de contas, o senhor está precisando, né, de repente, quem sabe, de um abraço, já que o senhor está pedindo socorro. Me perdoe por usar a sua fala e lhe pedir socorro. Então, nós chegamos a esse ponto. A inversão completa de valores. Em 2011, aqui no estado do Rio Grande do Sul, estou falando apenas de roubos de veículos, não dos roubos em geral. Tá? Das pessoas que também são vitimadas na parada de ônibus, às 5 horas da manhã, que saem para trabalhar, que às vezes tem um celular que recém pagou a primeira parcela e é assaltada, se não tem dinheiro suficiente, apanha do assaltante, só roubos de veículos. Então, em 2011, aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com o portal do Cinesp, isso é um órgão do governo, 10.965 roubos. É pouco, né? 11 mil assaltos, isso aqui não é quase nada, né? Aí, em 2012, foram 12.044, um aumento de quase 20%. Em 2013, esse número pulou para 12.412. Em 2014, 14.233. Em 2015, foram 18.162. Vejam bem, em 2011, 10.900. Em 2015, 18.162. Foi um aumento de quase 80% de 2011 para 2015. Incluindo 2011, então tem 11, 12, 13, 14, 15, 5 anos, nós tivemos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, um aumento de 80% dos assaltos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. São números daqui do Estado. Tá? Mas, na verdade, nós temos é que desencarcerar, porque assim, né, nós teremos ainda mais assaltantes na rua, sempre lembrando que dos presos, praticamente 25%, um quarto da população prisional é de pessoas que estão lá pela prática de assaltos, 28% tráfico, né? Mas isso realmente, para algumas pessoas, não há problema nenhum. A solução é desencarcerar. Para vocês terem uma noção, se nós formos comparar o número de assaltos ocorrido, tá, no mesmo período em Santa Catarina, enquanto no Rio Grande do Sul, em 2014, nós tivemos 14.233 assaltos, em Santa Catarina foram 3.000. A população lá é menor? É verdade. Então nós temos que fazer o cálculo por 100 mil habitantes.
Por 100 mil habitantes, em Santa Catarina houve 77,7 assaltos para cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul foram 242. Tá? E no Paraná, 134. Então, o Paraná registra mais ou menos quase o dobro do número de assaltos do que ocorre em Santa Catarina, considerando, né, para cada 100 mil habitantes, que é a conta correta, e o Rio Grande do Sul tem o triplo, né, mais do que o triplo, 3 vezes e meia mais assaltos do que o estado de Santa Catarina, isso considerando o ano de 2014. Agora, olha que interessante, o número de latrocínios. O latrocínio é o roubo seguido de morte. Tá? É quando o cidadão mata para poder roubar. Então, além de um crime contra o patrimônio, eu tenho também a perda de uma vida. Aí, pegando os dados também da Secretaria de Segurança Pública, olha que coisa interessante nós temos em relação aos latrocínios. Em 2011, aqui no estado do Rio Grande do Sul, tivemos 82 latrocínios. Em 2012, 91. Em 2013, 123. Aí em 2014, 2 latrocínios a menos que no ano anterior, 121. Aí eu acho que os bandidos se associaram e disseram, pô, pessoal, não dá. Não dá. A gente vinha numa crescente, mantendo a eficiência. De 82 em 2011 fomos para 91 em 2012. De 91 para 2013 a gente deu um salto quantitativo sensacional, matamos 123 pessoas para roubar. Em 2014 alguém deixou a peteca cair, praticou só 121, foram praticados só 121 latrocínios. Aí os caras, não, então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a nossa eficiência, porque realmente não dá para deixar a peteca cair. Aí em 2015 eles se recuperaram. E o número de latrocínios aqui no estado do Rio Grande do Sul, que era de 121 em 2014, foi para 143 em 2015. E em 2016, né, 164. Então, são crimes, né, que efetivamente são, assim, digamos, de menor potencial ofensivo para esse pessoal que fala em desencarceramento. Né? É um crescimento simplesmente galopante, mas não há problema nenhum. Agora vamos falar dos roubos em geral. Só aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui incluem, tá, roubos de veículos e roubos não só de veículos, como assaltos à residência, estabelecimentos comerciais, o cidadão que tem uma faca apontada para si, para que seu celular ou a sua bolsa seja levado, os roubos de maneira em geral. E eu sempre gosto de falar das armas, porque invariavelmente, e aqui o delegado Rodrigo sabe muito bem disso, invariavelmente, e os policiais civis fazem as ocorrências, invariavelmente os roubos são praticados com emprego com arma. Estou mentindo, delegado? Ou é arma branca, faca, ou é revólver. Bandido geralmente não assalta de mão vazia. Acontece o roubo sem arma. Mas, invariavelmente, estou atuando no crime como promotor há 17 anos, invariavelmente tem emprego de arma. Bom, sabe quantos roubos nós tivemos no ano de 2016 aqui no estado do Rio Grande do Sul? Olha, não foi muito até para dizer, foram simplesmente 87.633. Só aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se nós dividirmos isso por 365 dias no ano, nós temos apenas 240 roubos por dia. Né? É uma cifra, digamos assim, às vezes eu penso, que eu não estou na Suíça? Quando eu vejo algumas pessoas falarem, vejam as medidas da justiça restaurativa em alguns países europeus. Pois é, interessante, né? Será que na Itália tem um índice parecido com esse aqui? Né? Na França, na Alemanha, na Suíça, nos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, né? Mas nós temos aqui, certo? Olha só o número de roubos de veículos, somente de veículos, em 2016, no estado do Rio Grande do Sul. Foram 17.640, 48 por dia. Estamos muito bem. E homicídios dolosos, só no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, foram 2.608. Mais de 7 por dia. Então, esse é o quadro de acordo com a Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, que nos fornece esses números. Mais interessante ainda foi que, recentemente, né, o próprio Corregedor-Geral de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, dando uma entrevista dizendo assim,
ele indignado, obviamente, dizendo assim, ó, para vocês terem uma noção, antes eu faço só um parênteses, nós temos aproximadamente 35 mil presos no estado do Rio Grande do Sul, com um déficit de 11.700 vagas. Significa que o nosso sistema prisional está preparado, nós temos aproximadamente 101 casas prisionais, sei que o governador anunciou esses dias, né, a construção de novos presídios em Alegrete, segurança máxima em Charqueadas, né, Viamão, mas faltariam ainda 26 estabelecimentos prisionais para que fosse dada conta desse déficit de 11.700 vagas. Então, um sistema preparado para receber 24 mil tem 35 mil detentos. Há superlotação? Há superlotação. Isso é fato. Tá? Só que olha que interessante, estou falando só do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul existem 5.116 presos, que na verdade deveriam estar presos. Estou falando de pessoas que têm prisões decretadas ou apenados que estão na rua, porque não há onde colocá-las. Desses 5.116, 2.870 estão com tornozeleiras eletrônicas, que não impedem a prática do crime, apenas dizem onde o cidadão está naquele momento. A gente sabe de vários assaltos que estão sendo praticados por pessoas que têm tornozeleiras. Ou tiram e colocam no pescoço de um galo, como aconteceu recentemente aqui no Rio Grande do Sul, ou simplesmente rompem a tornozeleira e ponto. E os demais, os 2.400 restantes, não têm sequer tornozeleira, porque não há equipamento para todos, não há estrutura para fiscalizar essa gente. Sabe o que eles estão fazendo? Simplesmente continuam praticando delitos sem nenhuma fiscalização. Então, eles chegam, vão, dependendo, do juiz da execução criminal, 1, 2 ou no máximo 3 vezes por semana, assinar um papelzinho na vara de execuções criminais, sai dali e, se quiser, está pronto para praticar um outro assalto. Então, o nosso problema não é que nós prendemos demais, é excesso de impunidade. Vejam bem, desses homicídios dolosos que nós temos, de 5% a 8% desses homicídios têm suas respectivas autorias devidamente identificadas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul o índice é bem mais alto. Até a própria Polícia Civil já fez um levantamento, Em Porto Alegre chega às vezes a 70% da elucidação dos homicídios, mas em nível Brasil nós temos em torno de, no máximo, 8%. Vejam bem, o cálculo não é muito difícil de fazer. Se a gente pegar 8% de 60 mil, 8 vezes 6, 48, eu tenho 4.800. Os demais, os outros 55.200 homicídios ficam impunes. É quase uma farroupilha inteira sendo morta por ano, sem que haja qualquer tipo de punição para os criminosos. Mas a solução é o desencarceramento. Essa é a solução. E é claro, a gente vê sempre que a retórica é muito interessante, porque isso não se constrói do dia para a noite. Existe uma coisa chamada janela de Overton. Esse nome é dado ao cidadão que criou essa teoria, que ele diz o seguinte: à medida em que um assunto tem que ser colocado em pauta para ser aceito por uma determinada comunidade, você vai deslocando vagarosamente a janela para determinados pontos. Nesse caso, o que se aplica? Ninguém aqui poderia imaginar ou aceitar algo do tipo: temos que desencarcerar bandidos porque não há presídios suficientes. Se isso fosse dito, por exemplo, em 1981, 82, 83, 90, como é que se começa a construir essa mentalidade? De uma forma mais sutil. Primeiro, dizendo, olha, a punição, ela realmente não resolve. Tem que haver medidas alternativas. E se bate nessa tecla por muito tempo. Não que eu seja contra as medidas alternativas, estou falando de crimes graves aqui. E se bate muito tempo nessa tecla. Quando as pessoas absorvem, assimilam isso, eles veem, olha, a situação dos presídios está muito caótica e o cidadão que entra lá sai pior do que entrou. Esse é o discurso, é o ápice deles. O cara, ele entra e sai pior do que entrou. Por quê? Porque lá há condições subhumanas, não tem como ele se ressocializar. Primeira coisa que eu sempre digo, a pena é uma punição. Isso em qualquer lugar do mundo. Eu peço aqui, até podem ficar livres para intervir a hora que vocês quiserem, alguém que me diga qual é o país do mundo em que, para a prática de um crime grave, não existe, no mínimo, o encarceramento. No mínimo, porque tem países que aplicam penas corporais. Crucificação, apedrejamento, decapitação
execução. Então, no mínimo, para crimes graves, é o encarceramento. Desafio alguém aqui me apontar um país que não adote isso. Porque ainda não se encontrou na humanidade uma forma de evitar isso. Ou, no mínimo, punir. Você retira o cidadão do meio do convívio social e o segrega, até para que isso sirva de exemplo aos outros. Se ele vai voltar a delinquir, bom, não tem como impedir isso em todos os casos. Mas ele teve uma punição. A falta dessa punição leva ao quê? A chamada autotutela. A vingança privada. Então, se matou alguém da minha família, não vai ter punição, eu vou lá, mato alguém da família dele. Aí ele se vinga, vem alguém, mata. Pronto, acabou. Aí há um extermínio mútuo. Bom, o cidadão entra e sai pior do que ele entrou. Em primeiro lugar, para uma pessoa se ressocializar, eu tenho muita resistência a esse conceito de ressocialização, que, como diz, né, um brilhante promotor do júri, que é procurador de justiça agora em São Paulo, Edilson Mogenor Bonfim, é muito difícil você falar em ressocialização. Porque se você pega uma pessoa que morou num lugar onde ele nunca viu água encanada, ele nunca teve acesso à educação, ele nunca teve nenhum tipo de orientação, e não estou dizendo que isso leva obrigatoriamente à criminalidade, porque existem milhões de pessoas na situação e que nunca furtaram um alfinete. Mas essa pessoa mata alguém durante um assalto, não tem como ressocializar quem sequer foi socializado. Por outro lado, se você pega, por exemplo, né, um empresário ou um promotor de justiça, tiveram chance aí de fazer faculdade, tem curso superior, um empresário que fez doutorado fora do Brasil, ou um professor que comete um delito grave, como é que você vai ressocializar quem é hipersocializado? Agora, para o cidadão sair do presídio ciente de que ele cumpriu uma pena porque ele praticou algo errado, o primeiro processo necessário, não estou abstraindo que as condições desumanas no presídio, né, favorecem a uma revolta, é claro que sim, não vou ser hipócrita aqui, mas o primeiro passo é a internalização, é a capacidade de autocrítica, é ele entender que praticou algo errado. Mas aí vem essa turma do #paz, é uma máfia isso aí, que tudo para eles é assim, paz, tá? Eles metem o pau em todo mundo, né? Defendem regimes como o da Venezuela, de Cuba, onde pessoas são presas por motivos políticos, são executadas, e dizem assim, mas eu quero é amor, gente. Paz, é a camiseta do Che Guevara e aquele cabelo fica 6 meses sem ver um shampoo. Pronto. É a máfia do #paz. Tá? Eles não querem paz. Tá? Eles adoram idolatrar criminosos. Com a vítima, eles não têm nenhum tipo de sentimento de paz em relação a ela. Muito pelo contrário. Aí vem essa turminha e diz assim, mas veja, como é que o cidadão vai se ressocializar? Essa turma é a principal responsável por impedir que o apenado dê o primeiro passo, que é o senso de autocrítica. Não sei se todos aqui assistiram, mas se não assistiram, vale muito a pena assistir. Ele não contou nenhuma novidade, isso já é sabido e consabido, mas dito por um político que cumpriu pena em regime fechado, né? O então deputado Roberto Jefferson, do PTB, que cumpriu pena e deu uma entrevista muito interessante ao pessoal da Jovem Pan, e ele disse o seguinte, eu vou explicar para vocês como é que funcionam as coisas dentro do presídio. Nenhuma novidade ele contou. Chega o pessoal, por exemplo, né, da Igreja Católica, ou mais conservador, religioso, e vejam que vocês estão ouvindo isso da boca de um ateu. Eu não tenho religião nenhuma. Qual é o trabalho que eles fazem? Eles chegam lá para o apenado, olha, você errou, você tem que cumprir a sua pena, mas depois que você cumprir a sua pena, né, você reflita sobre o que você fez, para que você possa voltar para a sociedade e seguir o seu caminho. Mas você errou. É por isso que você está aqui. E aí, ele possibilita o cidadão a fazer uma autocrítica. Agora, diz o deputado Roberto Jefferson, isso é público, está lá, procurem depois no YouTube que vocês vão ver a entrevista. Aí ele diz assim, ó, sabe o que faz o pessoal? Aí ele menciona um partido político de esquerda. Chega lá e diz assim, não, você está aqui porque você é vítima de um sistema perverso. A polícia existe para manter o status quo de um regime capitalista opressor. Ele fomenta o ódio naquele cidadão. Então, aquele cidadão que está ali, ele recebe dessa turminha de cafajestes do #paz todos os argumentos para que ele chegue à conclusão que ele não fez nada de errado. Afinal de contas, ele é vítima. Se você tem um celular de último modelo, que custa muito caro, o problema é seu bandido capitalista. E o bandido que vai lá e aponta uma arma para você está fazendo uma redistribuição de renda às avessas. Ele não precisa acordar para trabalhar. E
esse cidadão ele passa a acreditar, com argumentos que lhe são colocados na cabeça, que ele está sendo injustiçado. E se ele está sendo injustiçado, ele não tem que estar ali, porque se ele está ali é porque ele está sofrendo uma punição, mas não se pune quem não erra. Segundo ele, só se pune aqueles, né, que são os verdadeiros criminosos. Então eu não posso punir quem não erra, porque isso é uma injustiça. Aí ele sai de lá pensando em praticar novos crimes, porque isso é uma cobrança de uma dívida. Afinal de contas, ele ficou preso injustamente por pessoas que o levaram a praticar o delito, um sistema repressor que quer ver apenas negros e pobres atrás das grades, e ele, portanto, saiu de lá com o crédito assegurado de que o próximo delito que ele está praticando nada mais é do que a realização de uma justiça social criminosa. Toda essa gente que tem participação direta nisso aqui, ó. Toda essa gente que faz esse discurso tem participação nessa violência toda aqui, ó. Tem as mãos sujas de sangue igual. Não tem coragem, que tem que ter coragem para pegar uma arma, sair, trocar tiro com a polícia. Essa coragem eles não têm, mas eles fomentam, eles estimulam essas pessoas a se acharem sempre injustiçadas. E aí é impedido o primeiro passo desse cidadão, que é refletir sobre o que ele fez e sair dali dizendo, por mais desumano que seja isso, eu não vim parar aqui à toa. Juízes e promotores não são encarceradores sistemáticos. Nem sempre quer prender, sempre quer que seja preso. O juiz, se o cara praticou um crime, quero sim. Não importa se é crime do colarinho branco, se é assaltante, não me interessa. Não interessa. Esses dias um amigo disse assim, mas você vê o Joesley Batista está solto. Eu falei, eu também discordo. Eu discordo, de certa forma, com o acordo que foi feito, mas está previsto na lei, que a pessoa pode ficar isenta de pena. Agora, não é só o Joesley que é solto. Todos os dias há vários criminosos que são pobres, negros, né? Porque o pessoal da esquerda adora o escudo retórico, né? Tem que falar sempre do negro, do pobre, do homossexual. Eles precisam do escudo retórico para poder dizer, olha como eu sou humano, eu estou sempre ao lado das minorias. E pessoas com condição social desfavorável e que também são soltas todos os dias. Estou mentindo, delegado Rodrigo? Que a polícia prende seguidamente pessoas pobres, que moram em vilas, e que seguidamente são soltas, e que praticam latrocínio, como, por exemplo, aquele que vitimou um colega de vocês, que foi morto na frente da esposa numa operação, e que tinha uma folha daqui até o Japão. Ele não era o Joesley, ele não era rico, e estava solto, mesmo tendo praticado vários crimes graves. Então não me venha com essa conversa de que, no Brasil não se prende rico, porque na hora que se começa a prender pessoas ricas e poderosas, essa mesma máfia do hashtag paz começa a falar mal da Lava Jato, dizendo que os promotores querem aparecer demais, que o juiz Sérgio Moro é fascista, que a teoria do domínio do fato, eu vi isso ontem, foi aplicada inapropriadamente. Eu falei, é mesmo? Tu sabe o que é a teoria do domínio do fato? Me diz o que ela é. Eu sei, eu quero ver se tu sabe. Não tem nem ideia. Não sabe nem o que é teoria, não sabe o que é domínio e não sabe o que é fato. Juntou tudo isso numa frase, o cara pensa, o que é mandarim? E fica repetindo uma porcaria dessa sem saber o que é. Então, foi muito interessante o que está acontecendo com a Operação Lava Jato, porque as máscaras caíram. Eu ouvia muita gente, inclusive professores, e eu repito sempre, eu também sou professor, há mais de 15 anos. Mas o meio acadêmico é o pior meio que existe para a disseminação dessa desgraça de idolatrar vagabundo. É o pior meio que existe. O que não falta é professor de direito enaltecendo marginais e sempre criticando a polícia. Isso é o que não falta. E é muito interessante porque eu vejo que no meio acadêmico a coisa é passada sempre de uma maneira... Não, vejam bem, eu cansei de ouvir isso quando eu fazia faculdade aqui na Unicinos. Tive vários professores bandidólatras que salivavam, quase tinham orgasmo quando falavam de um marginal. E eu nunca fui de ficar calado. Não tinha problema em ser o chato da sala, que batia a boca com o professor, negativo. Não vou aceitar isso aí, um desaforo desse daí, sem chamar para o debate. Eu adoro debater. E sabe o que eu ouvia? Muitos desses hoje, muitos advogados famosos que estão defendendo gente poderosa que está caindo na Lava Jato, dizer o seguinte, o direito penal é aquela serpente que só pica o pé descalço, só pega o pobre, só pega o negro, só pega o desvalido. Interessante.
Porque agora que o direito penal, essa serpente, conseguiu morder o pé, que está muito bem calçado dentro de um sapato com couro italiano, comprado com dinheiro de todos nós, otários, que trabalhamos 5 meses para pagar imposto para essa gente sem vergonha roubar o nosso dinheiro, aí o que essas pessoas dizem? Isso é um absurdo. Aí sai um manifesto dizendo, nem na época da ditadura foi visto algo parecido. Na realidade, esse discurso que eles faziam de indignação porque apenas negros estavam sendo pobres não passa de uma farsa. Eles nunca se indignaram pelo fato de ver negros ou pobres sendo presos. O que eles não querem é ver ninguém preso, porque isso facilita o trabalho deles. E disse isso, inclusive, para um amigo meu, advogado criminalista, que me veio com o seguinte, isso está errado. O advogado, ele recebe na hora que o cara está preso. Aí ele vende até o carro para pagar. Eu falei, é mesmo? Só que o passe do advogado é valorizado de acordo com o número de pessoas que ele tira da cadeia. Vocês já imaginaram? Imagine qualquer um de vocês aqui sendo acusado de um crime. Imagina, Daniel, está sendo acusado de um crime e me procura. Ronaldo, você pode me indicar um bom advogado? Não, eu quero um advogado bom. Eu vou dizer, fulano. Aí você vai dizer assim, esse cara é bom. Eu falo, Daniel, você não tem noção. Ele cria teorias, ele tem uma inteligência fora do comum, é o cara que tem uma argúcia, uma perspicácia, que a gente fica assim, ó, deslumbrado. E a taxa de sucesso dele, Ronaldo? Bom, aí tem um problema, né, Daniel? Ele quase convence o juiz. Quase. Mas os caras que ele defende acabam sempre ficando presos. Mas ele é muito bom. O Daniel vai dizer, não, meu, eu não quero um cara para fazer um troço maravilhoso eu ficar preso. Eu quero alguém que me tire de lá. Isso é uma crítica a advogados criminalistas? Claro que não. Eles estão fazendo o trabalho deles assim como eu faço o meu. Conheço muitos advogados criminalistas que são tão indignados quanto eu com esse tipo de número, com esse tipo de situação. Mas eu fiz essa ponderação por quê? Porque esse discurso sempre foi feito. Então, se prende o pobre, não pode. Ele está sendo rotulado, é um direito penal seletivo. Se prende o rico poderoso, estão querendo holofote. O Sérgio Moro quer aparecer, vai se candidatar. Aí vem, né, uma que chamam de filósofa, que eu não consigo entender como alguém pode chamar a Marilena Chauí de filósofa. Isso é uma ciência filosofia. Né? E, simplesmente assim, o Sérgio Moro é um fantoche da CIA, que quer entregar o nosso petróleo para os Estados Unidos. Meu Deus do céu, e tem gente que aplaude isso e leva isso a sério. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito crítico. Olha como a esquerda é inteligente. E ele fala, pô, mas você sempre fala da esquerda, sempre fala da esquerda. Detesto o pensamento esquerdista. Me dou com muitos esquerdistas. Eu tenho um tio comunista que foi perseguido durante o regime militar, tá? Foi perseguido, teve que ficar 3 anos escondido para não ser preso. Meu pai interveio para ajudar ele a fugir. E meu pai, que é militar, que era militar na época, que tem pavor da esquerda, esse meu tio que saiu torto na família, ajudou esse meu tio comunista até hoje a fugir. Meu pai foi preso na época da ditadura militar. Imagina, militar dando fuga a um comunista que estava fugindo. Foi preso, mas ele tem a lucidez para dizer assim, ô filho, fui preso, a ditadura militar é uma porcaria, como qualquer ditadura, mas aquilo foi um mal necessário, porque nós tínhamos o risco de estar hoje como Cuba. Ia ser muito pior, a gente já está que nem os cubanos num canavial cortando cana e não tem papel higiênico. Aquela democracia linda que tem naquele país insular aqui na América Central. E que olha que coisa interessante. Já fazendo um outro parêntese. Vocês sabem qual é a taxa de presos para cada 100 mil habitantes em Cuba? Porque tem outro truque que foi feito também, né, pelo Ministério da Justiça. Olha, nós temos a 6ª maior população carcerária, a 4ª maior população carcerária, nós temos a 5ª maior população do mundo. Nós estamos atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia, e depois vem o Brasil. Agora, olha a patifaria que foi feita pelo Infopem, e que foi amplamente divulgada pela grande imprensa, G1, Estadão, Folha de São Paulo, e foi reverberada pelo então ministro da Justiça da época, dizendo o seguinte, nós prendemos demais. Pessoal, a conta que tem que ser feita é para cada 100 mil habitantes. Sabe por quê? Sabe o que o Infopem fez? Considerou o Brasil com a 4ª maior população carcerária do mundo, desconsiderando países com menos de 10 milhões de habitantes e não fez a conta proporcional.
Sabe quanto nós temos de pessoas presas para cada 100 mil habitantes? 306. Então, para cada 100 mil pessoas, nós temos 306 presas. Sabe qual é a população do Brasil? 202 milhões de habitantes, com 700 mil presos. Quanto que é 1% de 202 milhões? Dá 2 milhões. Nós temos 0,3% da população presa. Os outros 99,7% estão soltos. Que parece uma coisa de louco, que todo mundo no Brasil está preso. Agora, sabe qual é o número de presos em Cuba? Aquele paraíso democrático, maravilhoso. Aqui é uma democracia linda. Né? Sabe quantos presos existem para cada 100 mil habitantes em Cuba? 507. Mais do que o Brasil. O país da democracia. É o país da democracia. Eu já fiz um desafio para algumas pessoas e faço aqui em público. Quem quiser, assina o documento em cartório junto comigo. Não estou blefando. Não estou blefando. Vem dizer que em Cuba tem democracia, porque tem educação. Não existe educação em Cuba, existe adestramento ideológico. É diferente. Adestramento ideológico. Ah, mas em todo país comunista todo mundo sabe ler, porque as pessoas, quando são cansadas de serem estupradas pelos ouvidos, são pelos olhos, que é tudo que elas vão ler, o governo controla. E faço o desafio em público aqui, que eu disse para esse amigo, até esse meu tio que é comunista, entrei no assunto, porque eu me dou muito com ele, é o tio com quem eu mais me dou bem, e é comunista. A gente senta, discute, quase sai no soco. Né? Eu adoro ele. Porque a ideologia dele é a ideologia dele. Eu não vou odiar uma pessoa porque ela diverge de mim. Né? Eu odeio a ideologia dele. E aí, eu falando com ele, falando com amigos, é o seguinte, vamos fazer um desafio? Vocês estão dizendo que em Cuba tem democracia? Vamos fazer assim, ó. Nós dois vamos juntos para Cuba. Eu e você. Tá? Mas antes, nós vamos primeiro para os Estados Unidos. Nós vamos para os Estados Unidos primeiro. Nós dois. E eu vou colocar uma camiseta e você também. Na época era o Obama, mas pode ser o Trump, qualquer um. E botar assim, ó, fora Trump. Nós vamos lá para frente da Casa Branca e vamos pegar um cartaz, tá? Dizendo que o Trump é um ditador. E com a camiseta fora Trump. A gente vai ficar ali uma semana, um mês, 2 anos, gritando ali. Os caras vão pensar, um bando de idiota. Deu. Né? Claro, quem vai pensar isso são os republicanos. Os democratas vão se unir a nós e vão adorar. Tudo bem. Depois que a gente fizer isso, aí nós vamos para Cuba. Só que aí você vai sozinho, que eu vou ficar de longe filmando, que eu não sou burro. Você vai colocar uma camiseta dizendo assim, ó, fora Raul Castro. E não precisa nem dizer que ele é ditador. E caminha pelas ruas de Cuba, que eu vou cronometrar quantos minutos vai levar para chegar a polícia cubana, te dar um pau servido, te jogar numa masmorra, né? Se você não morrer, vai voltar todo sequelado. Aí, quando você estiver sendo preso, você diz assim, mas aqui não tem democracia? Os caras falam, sim, porrada, te botar na cadeia, te impedir de dizer as coisas, para nós é democracia. Voltando ao tema. Soluções. É fácil criticar? É. Por isso que existe a chamada teoria crítica. Algo da esquerda. Também. Não podia ser diferente. Só critica, não apresenta solução nenhuma. Por isso que muitos estudantes aqui devem ouvir falar, a escola de Frankfurt, né? E é lindo falar a escola de Frankfurt, porque vem uma coisa assim, é pernóstico, vem da Alemanha. A Alemanha é um celeiro que produz cada porcaria comunista que a gente não tem noção. O que acontece? Um grupo de judeus comunistas, no final da Primeira Guerra, se instalou na Universidade de Frankfurt. Foram perseguidos pelo nazismo, foram para os Estados Unidos e ficou conhecido ali como Escola de Frankfurt. E criaram a chamada teoria crítica, que é criticar absolutamente tudo. Tudo critica, não existe verdade, tudo é relativo, né? Eles criticam tudo, criam aquela atmosfera asfixiante que todos já conhecem. Não dão solução nenhuma. Aí a gente perguntaram, qual a solução? Falaram, existem várias, em várias frentes. Uma coisa não exclui a outra. Aquela frase, construamos escolas, não vamos construir presídios. Lindo, isso é maravilhoso. Só que uma coisa não exclui a outra. Nós precisamos das duas. Tá? Olha o poder disso. Não construa presídios. Isso é um imperativo negativo. Vamos construir escolas. Aí a pessoa fica apegada no vamos construir escola, esqueça o não construa presídio. Mas aquilo entrou na cabeça dela. Toda vez que falar vamos construir presídio, sou contra. Felizmente a coisa está mudando. A prefeita de Viamão disse, a população daqui aceita o presídio. O de Charqueadas disse, nós sabemos que precisamos e a população não está se colocando contra. Que bom que as pessoas estão se dando conta que a não construção de presídios leva a pessoas perigosas nas ruas, vitimando não só nós mesmos, como nossos familiares, nossos amigos. O que nós precisamos? Em primeiro lugar, já foram construídos muitos presídios, muitos, nós temos quase 2.000 presídios no Brasil. E o número de construção de presídios, ele cresceu sim, e muito.
mas não o suficiente. Precisamos de um investimento forte na polícia, principalmente na polícia militar. E por que eu digo isso? Porque eu vejo os especialistas dizendo, a polícia falha. Sabe o que eles fazem? Eles sucateiam a polícia e querem um nível de excelência da polícia aqui do Chile, cujo índice de resolução dos homicídios é de 92%, maior do que o índice americano. Como é que você sucateia uma instituição, não dá pessoal suficiente e quer que numa cidade do tamanho de Farroupilha, me corrija se estiver errado, Major Becker, 2 policiais para cuidar durante a noite, a madrugada inteira de uma cidade com 70 mil habitantes? Aí pessoas, mas eu ligo para a brigada, ela não vai. Sim, já ouviu falar naquele ditado que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não existe isso. E nem pode uma mesma pessoa estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Não é porque a brigada não quer, a brigada não tem estrutura. E eu falo da polícia militar porque é aquela polícia proativa. A polícia civil, de extrema importância, é uma polícia reativa, vai investigar depois os crimes. E aí como é que se diz isso? Ah, a polícia falha, eu ligo para a brigada não vai. Não tem policial para ir. Não tem. Esse outro estudo aqui, muito interessante, feito também pela Secretaria de Segurança Pública. Olha que dado curioso. Todas as vezes que o efetivo da Polícia Militar, isso aqui é só de Porto Alegre, só Porto Alegre, levantamento, que o efetivo da Polícia Militar na capital diminuiu, o número de homicídios aumentou. Mortes por arma de fogo, só mortes por arma de fogo. Todas as vezes que o efetivo aumentou, o crime diminuiu. 2013, olha aqui, ó, morte por arma de fogo, tá? E outros crimes praticados com arma de fogo, não são mortes. 2013, nós tínhamos em Porto Alegre 2.774 policiais militares. Houve 468 crimes com armas de fogo. Em 2014, o efetivo caiu para 2.540. O número de 468 pulou para 577. Em 2015, o número do efetivo da brigada, que era 2.540 em 2014, caiu para 2.089. O número de crimes com armas subiu para 626. E em 2016, ano passado, o efetivo caiu mais ainda. 1.879 policiais. E o número que era de 626 em 2015 pulou para 802. É claro que não é só colocar policiais nas ruas que vai resolver o problema da criminalidade. Investir em inteligência, ver os pontos em que os crimes são praticados com maior constância para que seja feito um serviço de investigação, mas tudo isso demanda uma boa estrutura. E o principal, que eu vejo muito hoje, as pessoas não pagam imposto quando o assunto é falar mal da polícia. Hoje houve um post feito por um cidadão, tá, que é filho de um ex-promotor de São Paulo, é aquele promotor, defensor público ministerial, né? E ele estava criticando a questão da prisão de negros. E aí ele obteve uma bela resposta de um cirurgião, de um médico, que entrou e disse assim, você sabia que 80% da polícia do Rio de Janeiro é negro ou parda? E aí eu complemento com outro, vocês sabiam que a polícia no Brasil é a que mais morre no mundo? E que para cada 100 mil habitantes, o número de policial mortos no Brasil é o dobro do número de não policiais que morrem a cada 100 mil habitantes no Brasil? Não, porque isso a imprensa majoritariamente calhorda, salvo raras exceções, ela não diz. Isso não é do interesse. O interesse não é falar isso daí. Os policiais que morrem em serviço, para eles, são apenas um número, isso é uma estatística. Agora, quando um bandido é morto pela polícia, é uma vida humana que foi perdida. E detalhe, a notícia é, jovem é executado pela polícia. Executado. Presunção de inocência, para quê? É um policial, você já é culpado. É ele que vai provar a inocência dele. E se amanhã ou depois transitar em julgado a sentença absolutória, a gente bota a nota de rodapé bem pequena que é para ninguém ver. Agora, quando um policial mata uma pessoa, né, executar. Agora, quando o marginal atira e mata o policial, provável suspeito, atira na polícia. Então a polícia, se ela age em legítima defesa, não interessa, isso entra para a conta da polícia, número de mortes. Quantas pessoas a polícia mata? Sim, mas mata em que circunstâncias? Eu pergunto para vocês aqui, policiais civis, militares, vocês conhecem algum país no mundo em que a polícia faz esse tipo de incursão, como tem, por exemplo, no Rio de Janeiro,
enfrentando criminosos com fuzis e armas de guerra. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, gente. Isso é coisa de guerra. Eles têm armamento de guerra. E aqui no Rio Grande do Sul, já tem vários praticando assaltos com fuzis e tudo, com armamento de guerra. E a polícia sucateada, com pouca estrutura, com pouca gente para investigar, pouca gente para fazer a ronda. O policiamento ostensivo, com armamento sucateado também, muitas vezes. Existem postos da PRF que não tem arma longa. Aí eles passam o rádio para a PRF, é o seguinte, ó, tem uma notícia, 4 pessoas dentro de uma Hilux praticam um assalto, os caras de fuzil, e os PRF com .40. Isso não tem a menor graça. É a mesma coisa eu pegar um facão e ir para cima de você que está com um cortador de unha. E aí a polícia não consegue eficiência e eles dizem, está vendo? Não adianta. A polícia não é eficiente, mas você faz isso com qualquer instituição que ela também não vai ser eficiente. Então eu encerro aqui agradecendo muito a presença de todos, porque a partir do momento em que eu vejo que está havendo uma mudança na consciência coletiva da pessoa, por que eu digo mudança? Na verdade, aqueles que sempre ficaram calados, hoje estão falando. Porque as pessoas já não aguentam mais. E tem muitos que eu conheço, que até pouco tempo atrás, até alguns anos, tinham um discurso, não, veja bem, nós temos é que entender, porque as desigualdades sociais, nenhum de nós, e eu também não sou a favor de que o preso fique despejado num depósito inumano, claro que não. Eu também sou a favor que ele tenha a dignidade dele, tenha o espaço dele, que a LEP seja cumprida, é claro. Se isso não está sendo feito, vamos lutar para que sejam feitos mais presídios. A questão social, pessoas que não têm perspectiva, vamos atuar em 2 frentes. Agora, achar que porque há uma falha na questão social e que por isso todo mundo vira bandido e que a solução é colocar todo mundo na rua, isso só agrava o problema. Tem que agir nas 2 frentes. E eu sempre costumo dizer, não é o fato de uma pessoa ser pobre que ela vai virar bandido. Temos a maioria das favelas e das vilas, a maioria é composta por gente honesta. Mas é que dá trabalho acordar cedo, pegar ônibus, né? É mais fácil pegar uma arma, botar na sua cara, levar várias coisas ali e lucrar num dia que eu levaria 2 meses para receber. Tá. Mas eu fico muito feliz em ver que pessoas estão mudando de ideia, sabe por quê? Não é por uma questão nem de consciência. É porque a pimenta caiu no olho delas. Antes estava caindo só no olho do outro. Aí o outro dizia, pô, isso aqui arde muito, dizia, isso é manha. Aí agora caiu no meu. O meu filho foi assassinado. A minha esposa foi assaltada. Alguém da minha família foi estuprado. Eles dizem, opa, a partir do momento em que chegou no meu quintal, na minha casa não, pode só na casa do outro. E outros sempre pensaram assim, mas ficavam encolhidos com receio de enfrentar esse discurso, essa narrativa, que a falta de argumentos objetivos apenas trabalha com rótulos. Se você diz isso, você é fascista. Se você diz alguma coisa, você é sexista. Você e mais algum ista. Eles adoram os istas, mesmo sem saber o significado dessas palavras. E se criou uma espiral do silêncio, as pessoas ficaram encurraladas e amedrontadas, com medo de enfrentar essa gente. E as pessoas agora, de saco cheio, já não aguentam mais, estão se insurgindo contra essa narrativa. E eles estão ficando desesperados. Porque até então eles não tinham contraditório. Mas a luta, ela é muito árdua. Porque, como eu disse, os comunistas foram muito espertos. Eles perderam a batalha física. Perderam a batalha econômica. Marx não dizia que o proletariado se levantaria, derrubaria o sistema capitalista? Isso não aconteceu. Porque esse proletariado melhorou de vida com a Revolução Industrial. Passou a ganhar mais, teve prosperidade. Eles falaram, perdemos na batalha econômica, vamos para a batalha cultural. E a batalha cultural é que hoje nós temos, dentro do sistema de ensino, desde pequeno até nas universidades, uma maioria de esquerda, que forma as cabeças e faz lavagem cerebral. E temos uma outra caixa de ressonância importante, a imprensa, que é majoritariamente de esquerda. Majoritariamente de esquerda, e que propaga essas ideias. Só que com o advento das redes sociais, eu não preciso mais ler um jornal impresso. Eu entro ali, eu me informo com várias fontes e posso efetivamente verificar o que procede e o que não procede. Sejam críticos, desconfiem de tudo, pesquisem, analisem e não engulam um discurso qualquer porque ele parece politicamente correto. Porque na medida em que isso acontece, vocês estão suspendendo o senso crítico de vocês e vão estar deixando de exercer uma atividade fundamental, que é pensar, criticar e tentar apontar a solução. Muito obrigado.